Você já se sentiu ansioso diante de uma decisão importante no trabalho, nas finanças ou até mesmo em mudanças que poderiam transformar sua vida? Quantas vezes você ficou com a mente inquieta, sem conseguir dormir direito, pensando se estava tomando a decisão certa ou se aquela escolha iria gerar arrependimento mais tarde? Essa dúvida constante corrói a paz e tira a clareza necessária para agir. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus tem respostas para esses momentos. Juntos, como aplicar a sabedoria bíblica de forma prática, trazendo tranquilidade para o seu coração e visão clara para administrar recursos e tomar decisões justas. Se você deseja aprender a viver com menos ansiedade e mais confiança, fique comigo até o fim, porque este pode ser o passo que vai mudar sua forma de encarar o futuro. A realidade é que para quem tem entre 25 e 50 anos, a pressão por tomar decisões certeiras é enorme. É nessa fase da vida que surgem desafios como escolher uma carreira sólida, decidir se vale a pena arriscar em um negócio próprio, planejar investimentos ou até mesmo lidar com dívidas que parecem sufocar. Muitas pessoas, diante dessa pressão, acabam tomando decisões precipitadas, guiadas pelo medo ou pela pressa. E o resultado, em vez de trazer solução, acaba aumentando ainda mais a ansiedade. Talvez você já tenha experimentado isso. Investir em algo sem pesquisar o suficiente e depois perder recursos, ou aceitar um emprego por desespero e se arrepender logo em seguida. Essa sensação de ter errado desgasta emocionalmente e gera insegurança para escolhas futuras. O coração fica inquieto e a mente confusa, e assim se torna cada vez mais difícil encontrar paz. Mas existe um caminho diferente. Princípios que podem transformar a forma como tomamos decisões, sejam elas grandes ou pequenas. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Essa é uma promessa direta do Senhor. Quando pedimos sabedoria, Ele nos concede. Não estamos sozinhos diante das escolhas. Além disso, Provérbios 16:3 nos orienta: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso significa que, ao entregar nossas decisões nas mãos de Deus, Ele nos guia para o caminho certo. Eclesiastes 7:12 também reforça: a sabedoria oferece proteção, assim como o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Veja como a Bíblia une espiritualidade e praticidade. Assim como o dinheiro protege em certas situações, a sabedoria protege de decisões erradas, de escolhas precipitadas e de caminhos que poderiam nos levar à dor. Agora, como trazer essa sabedoria para a vida prática? Vamos pensar em 3 áreas principais. A primeira é a profissional. Imagine que você recebeu uma proposta para mudar de emprego. A oferta parece tentadora, com um salário maior, mas você sente dúvidas. A sabedoria bíblica ensina que é preciso analisar, orar e buscar conselho antes de agir. Quantas pessoas já largaram um trabalho estável por algo que parecia vantajoso e depois descobriram que era uma armadilha? Aplicar a sabedoria significa não se guiar apenas pelo que os olhos veem, mas buscar clareza em Deus e avaliar com calma os prós e contras. A segunda área é a financeira. Muitas vezes a ansiedade surge na hora de investir ou lidar com dinheiro. Você já se sentiu pressionado a gastar além do que podia ou a investir sem conhecimento apenas porque alguém garantiu retorno rápido?
A sabedoria bíblica nos orienta a sermos prudentes. Em Provérbios 21:5 lemos: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, quem age com calma, analisa e planeja, colhe bons frutos. Quem se precipita, cai em prejuízo. Sabedoria significa aprender a organizar os recursos, separar uma parte para poupar, investir de forma consciente e nunca deixar que a pressa tome conta. Isso traz não apenas estabilidade financeira, mas também tranquilidade para o coração. A terceira área é a pessoal. Muitas vezes a ansiedade não vem apenas do trabalho ou do dinheiro, mas da insegurança de não saber qual passo dar na vida. Decisões relacionadas a mudanças de cidade, escolhas familiares ou até mesmo a busca por um propósito podem gerar grande peso emocional. Nesses momentos, a sabedoria bíblica é como uma bússola. Ela mostra que confiar no tempo de Deus e esperar a direção dele é sempre melhor do que agir impulsivamente. O próprio Jesus, em Mateus 6,34, disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Isso não significa que não devemos planejar, mas sim que não precisamos carregar o peso daquilo que ainda não aconteceu. Na prática, como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Primeiro, criando o hábito de orar antes de cada decisão. Não apenas nas grandes, mas também nas pequenas. Ao acordar, peça: Senhor, guia meus passos hoje, mostra-me o caminho que devo seguir. Segundo, busque conselho em pessoas de confiança e que compartilham valores alinhados à palavra. Às vezes, Deus usa alguém próximo para nos dar a resposta que buscamos. Terceiro, exercite a paciência. Nem sempre a resposta vem imediatamente, mas o tempo de Deus é perfeito. Quando você aprende a esperar, descobre que a tranquilidade aumenta e a ansiedade diminui. Imagine alguém que está em dúvida sobre abrir um negócio. Ele poderia se precipitar, pegar um empréstimo alto e arriscar tudo de uma vez. Mas aplicando a sabedoria bíblica, ele decide primeiro orar, estudar o mercado, ouvir conselhos, planejar com calma e só então agir. O resultado? Paz no coração e clareza para perceber se o momento é realmente certo. Esse é o poder da sabedoria em ação. Trazer direção e preservar de erros. Lembre-se do contraste que vimos no início. A ansiedade gera decisões impulsivas que podem trazer arrependimento. Mas quando buscamos sabedoria em Deus, encontramos paz e clareza. É como se a escuridão fosse substituída pela luz. O caminho antes confuso passa a se tornar visível. O coração que antes estava inquieto, agora encontra descanso. Essa é a transformação que a palavra promete. Sair da angústia para viver com confiança e equilíbrio. Talvez você conheça alguém que aplicou esses princípios e colheu bons frutos. Uma pessoa que, em vez de se desesperar diante de uma escolha, orou, esperou e tomou a decisão certa. Isso não significa que a vida se torna perfeita ou que não haverá desafios, mas significa que mesmo diante das dificuldades, a pessoa caminha em paz, porque sabe que não está agindo sozinha, e sim debaixo da direção de Deus. Essa é a diferença entre a ansiedade que paralisa e a sabedoria que liberta. Por isso, eu quero encorajar você a refletir. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Talvez seja algo no trabalho, talvez nas suas finanças ou até na sua vida pessoal. Antes de agir por impulso, entregue nas mãos de Deus, peça sabedoria. Ele promete dar a quem pede. E quando você fizer isso, vai perceber que a clareza virá,
que o medo perderá força e que a tranquilidade tomará conta do seu coração. Sabedoria não é algo que aparece de forma isolada em um momento de necessidade. Ela é fruto da disciplina e da consistência. Pequenas escolhas feitas todos os dias, com consciência e fé, acumulam grandes resultados ao longo do tempo. Quando você decide economizar um pouco em vez de gastar por impulso, quando você ora antes de aceitar uma proposta, quando você analisa com calma antes de investir, está cultivando uma rotina de sabedoria. Essa disciplina diária se transforma em estabilidade, porque suas decisões passam a ser frutos de clareza e não de pressa. E quando olhamos para a Bíblia, encontramos histórias que inspiram. José, no Egito, foi um exemplo de alguém que soube aplicar a sabedoria de Deus em situações práticas. Ele interpretou sonhos, administrou recursos em tempos de fartura e preparou o país para tempos de crise. Essa sabedoria não só salvou a sua vida, mas também preservou nações inteiras. Salomão também pediu sabedoria a Deus e, com ela, governou de forma justa e trouxe prosperidade ao povo. Esses exemplos mostram que a sabedoria não é um conceito distante, mas algo que muda realidades. E da mesma forma que eles receberam, nós também podemos receber e aplicar em nossas vidas profissionais e financeiras. É importante lembrar que sabedoria também significa resiliência. Mesmo que erros aconteçam, ela nos ensina a aprender com eles. Talvez você já tenha feito escolhas erradas no passado e até carrega marcas disso. Mas a sabedoria bíblica mostra que os fracassos não precisam ser finais. Eles podem se transformar em aprendizado. Decisão mal feita pode se tornar um degrau para novas conquistas quando entregamos tudo a Deus. O segredo não está em nunca errar, mas em permitir que o Espírito Santo nos guie para aprender e não repetir os mesmos erros. Outro ponto essencial é alinhar planejamento com propósito. Muitas vezes, criamos metas de carreira ou objetivos financeiros apenas pelo desejo de conquistar mais, mas esquecemos de perguntar: isso está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? Quando nossas metas são baseadas apenas em ambição, a ansiedade aumenta. Mas quando elas estão alinhadas com o propósito de Deus, encontramos paz. Planejar com propósito é pensar não apenas no que queremos ganhar, mas no impacto que nossas decisões terão na nossa família, na nossa comunidade e até no nosso legado espiritual. E para selar tudo o que falamos, eu quero orar com você. Feche os olhos por um instante e entregue agora a Deus as suas preocupações. Senhor, eu te agradeço por esta palavra que enche nosso coração de fé e clareza. Hoje eu coloco diante de ti cada decisão profissional, cada escolha financeira e cada dúvida que tem gerado ansiedade. Derrama a tua sabedoria sobre nós, Senhor, para que possamos tomar decisões justas e viver em paz. Dá-nos disciplina, resiliência e propósito em cada passo que dermos. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta agora o alívio da tua presença e a segurança de que não caminha sozinha. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a deixar nos comentários qual é a decisão que você precisa apresentar a Deus hoje. Compartilhe sua experiência, porque o que você disser pode abençoar a vida de outra pessoa que também está passando pela mesma luta. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui sempre vamos trazer reflexões e orações que fortalecem a sua fé e ajudam a aplicar a palavra no dia a dia.
Se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa dessa direção. Lembre-se, a sabedoria bíblica não é apenas teoria, ela é prática. Ela é capaz de transformar ansiedade em paz, confusão em clareza, decisões arriscadas em escolhas seguras. E você pode viver isso a partir de hoje. Confie, entregue e peça. Deus está pronto para guiar cada passo do seu caminho.